É isso que é louco sobre o tempo, né? Tipo, tentar entender uma coisa que é muito maior do que a gente. O tempo é muito maior do que a gente. O tempo é como se tu pegasse um gráfico que tem, por exemplo, dois lados. Aí eu vou fazer como tem o gráfico. E aí, o gráfico tem essa linha do tempo, que é onde corre. E, tipo, quando tu pensa em tempo, numa questão de dimensão, que é o que falo que tempo é a 4 dimensões, que tem as 3 dimensões, x, y, z, que é onde tu experimenta. E o tempo é como se fosse esse gráfico andando num outro gráfico, assim. Que é, tipo, tudo acontecendo em seguida. E quando tu para pra pensar que o tempo é muito maior que a gente, isso é muito estranho. É muito estranho pro um ser humano meio que se tirar do pedestal de importância. Tá, o tempo é óbvio, tipo, negar o tempo é como, sei lá, negar a gravidade, né? É óbvio que tá ali. Mas essa parte de, tipo, tá, o dia tem 24 horas por causa do sol e parará, e noite, dia. Aí a semana tem 7 dias. Isso é um negócio que eu acho muito engraçado, tá? Que a semana tem 7 dias, que é um número quebradaço. Aí 1 metro tem 100 centímetros, mas 1 hora tem 60 minutos, sabe? Que também é um número quebrado. Tá, é mais redondo, né? Podia ser 62, mas é um número quebrado igual. Até que ponto o tempo também não foi um pouco criado por nós para ter esse controle, sabe? Porque, passado, futuro, presente. Presente é um negócio que também não entendo. Se daqui a 5 segundos vai ser futuro, por que... Tá, e daí, daqui a 5 minutos é futuro. E aí o que eu tô falando agora, daqui a 5 minutos vai ser passado. Então o presente, ele não existe, porque... né? Quando é que é o presente? Se eu acabei de falar e o que eu falei já é passado, sabe? Eu considero presente o tempo em que eu tenho controle sobre as coisas da minha volta. Por exemplo, agora eu sei que eu tenho controle dessa garrafa aqui. Mas quando eu não tiver o controle dela, pra mim é o futuro disso, entende? Coisas que eu não consigo prever. Pra mim, o futuro é meio que não tem como prever. Então, até onde eu posso prever o meu presente? Eu posso prever que eu daqui a pouco vou pegar água. Mas, tipo, amanhã eu não sei se eu vou ali pegar água. Então, o presente não é o... É que, cara, também se prende muito nessa questão até ortográfica do que é presente e fala futuro. Mas, pra mim, é muito mais baseado em ações. O passado é o que eu não posso tocar mais. Já sequei minha garrafa d'água, agora eu vou ter que aguentar minha sede até eu poder pegar água. Só que o futuro vai ser pegando água. Talvez eu chegue e não tenha água. Então, não tem como prever. Eu tenho mais essa questão de poder, digamos assim. Eu não tenho controle sobre aquilo, então vai ser no futuro. Quando eu chegar lá, eu vou estar no presente. Daí eu vou ver o que eu posso fazer mais. Se eu chegar e não tiver água na torneira, pensei que eu vou água. É uma zona, porque é a mistura do calendário lunar, que daí as nossas semanas são definidas pela lua, e o calendário solar, que define o nosso ano e dias. Por isso que a gente tem ano bissexto, tem essas troço maluco, porque juntaram 2 calendários e ficou esse troço. E ficou uma coisa bem maluca. Se tu abriu... Contar que ao longo da história meteram uns meses no meio que não precisava por causa de reis lá e coisa, né? Uma coisa assim. Sim. E que tá, tudo é baseado na percepção de momento, né? Talvez daqui a 100 anos mude. Daqui a 100 anos começa uma coisa e a gente não tem mais ano, vai correr direto e aniversário tu faz nunca. Sei lá, ou pior, ou diminui, curta. Para e pensa, muita coisa também é dominada por estações. Que é como o clima tá, o inverno tem seu tempo, o verão tem seu tempo. Imagina que daqui a 100 anos, sei lá como é que vai estar o clima, quando a gente não tem só uma estação. Tem calor no meio e frio nos polos, digamos assim. Vai te basear no quê? Entende? A questão de agronomia, a questão de como é que vai te ligar pra ter plantio, pra essas coisas, pra fazer um outro tipo de organização. Então, é aquela questão de que, tipo, meio que não foi feito pra humanidade o tempo. A gente se adaptou àquilo e botou a medida, que nem metro. A distância de 1 metro é a distância de 1 metro. Por que a distância de 1 metro? A gente precisava de saber o quanto que tinha daqui até ali. Como é que a gente faz isso? A gente definiu que daqui até ali é 1 metro. Então a gente definiu para organizar a agricultura, para organizar as coisas, que a gente precisava dividir o tempo, então a gente dividiu. Pegou um calendário que existia, que os caras olhavam para a lua e se baseavam pela lua,
tinha um outro calendário que os caras olhavam pro sol, se baseavam pelo sol, vamos juntar os dois e fazer essa bagunça aí. Mas é uma coisa muito de percepção, né? Como você estava falando ali, tipo, pra ti, passado, futuro, presente, é uma coisa, né? Mas para outras pessoas é outra. E eu acho que tempo também é muito uma questão de percepção, porque às vezes parece que, por mais que o dia passe e tal, o sol se pôs, mas se eu tô muito ocupado e eu preciso fazer um negócio daqui a 10 minutos, eu já penso, não vai dar tempo. Tipo, 10 minutos é muito pouco tempo. Agora, se eu tô completamente entediado, esperando o meu lanche chegar e faltam 10 minutos, parece assim, que é a eternidade. Isso é meio que aquela questão de, por exemplo, a lei de Murphy, que a gente acha que normalmente quando alguma coisa boa acontece, a gente não grava. Por exemplo, eu que ando de moto, todos os sinais verdes que eu passo direto, não fica na minha cabeça que ela tava verde. Agora, se eu tô atrasado, a porcaria do sinal tá vermelho, eu vou chegar no parque e sempre que eu passo que o sinal tá vermelho. Ontem eu passei na verde, mas pra mim não, sempre que eu passo a porcaria vermelha. Normalmente coisas coins a gente grava. Isso é bem humano. Quando a gente é criança, parece que o tempo é muito mais longo, sabe? Que o dia é muito mais longo, tu consegue fazer várias coisas durante o dia. Quando a gente é adulto, muito rápido que as coisas acontecem. Daqui a pouco tu acorda e já é dezembro de novo e tu tá numa correria sempre, sabe? Mas eu acho que isso é porque a gente entra muito nessa rotina, né? Todo dia é meio igual e tudo mais, e não muda muito, a gente não vê muitas coisas diferentes, a gente não faz muitas coisas diferentes. Quando a gente é criança, a gente tá aprendendo tudo é novo, tudo é diferente, né? Tudo é legal, e quando a gente é adulto é sempre a mesma coisa, é sempre igual, e a gente acaba não criando novas memórias, não criando novas... É muito mais fácil pra mim lembrar algo que me aconteceu quando eu era criança do que lembrar se eu tranquei a porta de casa, sabe? Tipo, do elevador eu já não me lembro se eu tranquei a porta do apartamento. Então, porque é um negócio que é óbvio que eu tranquei a porta do apartamento. Eu faço isso todos os dias, porque hoje eu vou deixar escancarada pra minhas gatas fugir, não faz sentido. É exato. E, por exemplo, eu tô nessa rotina de trabalhar e estudar, no dia no trabalho é aquela monotonia, porque eu já tô há 9 anos lá, então pra mim não tem nada de novo. E quando eu chego em casa e vou estudar, tem um outro clima. Eu até sim, me sinto bem diferente, porque eu vejo que as tardinhas tem parece que as 2 horas que eu estudo tem o mesmo tempo das minhas 4 horas e meia de trabalho de tarde. Porque quando eu tô estudando, tá vendo um monte de coisa, eu tô naquela empolgação, tá uma coisa legal, e tipo, quando eu vejo, eu participar recém 9 horas, estudando um pouco. De dia não, dependendo do jeito que tá no trabalho, eu pisco o olho, quando veio eu nem lembro o que eu fiz. Às vezes tem coisa de trabalho, eu pensei, será que eu fiz tal coisa? Eu chego com um colega meu e pergunto assim, eu apertei tal coisa, e olha, você não apertou assim. Porque tu entra no automático e tu não registra, né? Porque tu registrou tantas vezes, trancando a porta da tua casa, que quando tu tranca a porta da tua casa, o teu cérebro olha assim, não vou guardar isso de novo, por favor. E, tipo, te vira. Por isso que a gente chega no elevador, eu às vezes saio de casa e penso, será que eu desliguei o fogão pra eu fazer um negócio pra mim? Aí, provavelmente eu desliguei, senão tinha pegado fogo. Eu faço isso sempre. Eu posso não ter cozinhado há 3 dias. Faz 1 semana que eu não cozinho. Eu vou sair de casa, eu vou lá conferir se todos os botãozinhos do gás estão fechados. Porque vai acontecer no momento que eu não estou em casa de pegar fogo na casa e meus gatos vão... Eu também, eu vou sair da casa, sempre venho com tiro, olha as luzes, olha se fica coisa tomada. Mas esse é meio muito teu cérebro não querendo acumular informação repetida, né? Pra que ele vai guardar que tu fechou a porta? Mas a gente também tem meio que um relógio biológico, né? Eu tava olhando um documentário e aí eu vi que se chama relógio circadiano. E que, segundo o Google, é o nome dado ao ritmo em que o organismo realiza suas funções ao longo de um dia, embora ele também se relacione com fatores como temperatura e atividade social ou física, elemento que exerce maior influência no ciclo circadiano e a luz. E mais umas coisas ali que o Google diz, que não importa. Que é basicamente um relógio biológico, né? Tu sabe a hora que tu precisa comer, tu sabe a hora que tu precisa dormir, tu sabe que precisa dormir tanto tempo. E
Pra mim é uma bagunça isso, porque o meu relógio biológico é uma bagunça. Mas a minha mãe, por exemplo, ela acorda todos os dias às 7 da manhã. Domingo, sábado, ela acorda às 7 da manhã, sabe? Porque ela já acostumou com aquilo, então o corpo dela tá show, sabe? Isso também, isso é aquela questão de que a gente pegou uma adaptação nossa e converteu pro nosso médico de peão. E daquela coisa da come de 3 em 3 horas. Por quê? Porque muitas vezes de 3 em 3 horas tá fome. Porque não é uma questão de tipo assim, ó, a unidade é moldada pelo que a minha necessidade, não, a gente pegou uma necessidade e colocou em horário. A gente precisa dormir 8 horas, porque 8 horas é um número mágico. Não, porque o corpo precisa de 8 horas. Deu acaso que é 8 horas, podia ser 12, podia ser não dá. 15 horas para dormir e o resto acordado. Mas não, tipo, o nosso metabolismo ele tem essa média de 7, 8 horas. Foi um jeito que a gente achou de pegar uma unidade que a gente tem e colocar uma necessidade nossa mesmo. E, por exemplo, tempo de sono, tempo de alimentação. Tanto é que é bem relativo, né? Tipo, eu como de manhã, meio-dia e de noite. E a gente come de manhã, no meio da manhã, meio-dia, no meio da tarde, tardezinha e come de madrugada. Sim. Tem um cara que o nome dele era Michel Cifre. Era, não é? Ele tá vivo ainda, só tá velho, não sei o que. Ele era explorador subterrâneo. Ele passou 2 meses numa caverna pra ver como é que ia acontecer, assim, tipo, se ele ia conseguir se guiar por esse relógio biológico e tal. E, enfim, o corpo dele acompanhou de boa esses 2 meses. Ele tinha umas variações de, às vezes, tipo, dormir muito tempo ou ficar muito tempo acordado. Mas, no mais, ele mais ou menos seguiu um ritmo. Mas a mente dele não acompanhou tão bem. Porque ele teria que sair no dia 14 de setembro. E pra ele, ainda era 20 de agosto quando avisaram que ele precisava sair da caverna. E ele ficou tipo, não, ainda falta quase um mês, tá ligado? Inteiro. E não, porque a mente dele não conseguiu se guiar tanto, porque exatamente, ele não conseguia gravar memórias. E ele tava ali, numa caverna, sabe? Sem nada pra fazer. Então é óbvio que tu vai se perdendo nos dias e se perdendo no tempo, sabe? Até porque talvez ele considerasse um dia quando ele ficasse cansado e dormisse. Então, por exemplo, aí tá o legal, porque o nosso relógio biológico e o tempo meio que não são escravos. Tipo, as coisas, tipo, passar com sono agora e com sono depois. Só que a gente usa o dia e a noite, porque se a gente não usar o dia e a noite, por exemplo, eu, que meu trabalho, eu tenho que estar lá às 7h30, se eu não me basear pelo dia e pela noite, me ferrei. Então, mesmo que eu esteja com sono, eu tenho que segurar até tipo, umas 11 horas, meia-noite, porque se eu deitar agora e dormir agora, às 3 da manhã eu tô acordado. Mas eu poderia dormir agora. E provavelmente ele fazia isso, batia sono, ele fechava a cabeça e dormia. Não ficava tipo assim, não, tem que esperar até às 11, porque daí eu acordo às 6, e aí fecha o horário. Bom, pra mim eu normalmente durmo de madrugada, assim, eu fico sempre acordado até muito tarde. E se eu tô indo dormir às 4 da manhã, pra mim ainda é, por exemplo, sexta-feira, 4 da manhã de sábado já, pra mim ainda é sexta. Porque eu não dormi ainda, então é sexta. E aí eu só vai ser sábado no momento que eu acordar daquele mesmo dia, assim. Eu tinha muito isso quando eu era no quartel, que às vezes eu dormia de dia. Aí eu acordava no meio do dia, perdidaço. Tipo assim, domingo de tarde eu acordava assim, caraca, tô atrasado pro quartel, vou ser preso, vou sair correndo. Teve dias que eu me fardei e saí do quarto, assim. O pessoal me olhou assim, meu, o que tá fazendo, cara? Tu tá bem? Não é segunda? Não, cara, é domingo de tarde, pô. E não só por exemplo, viagens que pra dentro, mas também são de viagens espaciais, né? Nossa, tem vários relatos de astronautas que tiveram relógios alterados por viajar ou muito rápido ou em situações de outras gravidades, porque meio que a gravidade afeta o tempo e velocidade. Então, tipo, só o fato do cara sair, pegar uma nave, andar rapidinho, dar um rolê rápido e voltar, já pode alterar. É que nem no Interestelar, que o pessoal vai pra perto de um buraco negro e, tipo, pra eles passou uns minutos, mas na Terra passou 50 anos. Não é uma coisa que a gente testou, a gente não foi perto de um buraco negro lá e viu o que rolou. Mas tudo indica que é isso, porque como o buraco negro ele é muito pesado, ele altera essas camadas de espaço e tempo.
E como a gente é meio que medido pela constante, que é a velocidade da luz, porque o que diz? Que como a luz ela é constante, né? A luz ela tem um valor dela e tem um valor dela. Não é alterado. No vácuo, a luz é constante no vácuo e nessas situações. Então, quando tu distorce o espaço, que no caso um buraco negro distorce o espaço, o tempo muda. Para que a velocidade da luz fique constante. Entendeu? A velocidade da luz é sempre 10. Então tu tem 5 mais 5 igual a 10. Se o 5 virar 7, o outro 5 tem que virar 3. Para que tu continue com 10. Sacou? É por isso que um buraco negro distorce o tempo. Porque o buraco negro mudou para 7, então mudou o espaço para 7, então o tempo teve que baixar para 3. E se o espaço for para 10, o tempo vira 0. E meio que tu parou o tempo, sacou? Então por isso que tem essas treta aí. Talvez tu saísse da Terra, ficar um tempo bem longe da Terra e tu voltar, porque tu vai ter uma outra experiência de gravidade, já deu uma alteração aí meio legal. Por isso que viagens espaciais são legais. Que nem o astronauta aquele, né? Que foi pro espaço e ele ficou 1 ano lá. E ele tinha um irmão gêmeo que ficou na Terra. E quando ele voltou, ele antes era 6 minutos mais novo que o irmão. Agora ele é 6 minutos e 3 milissegundos mais novo que o irmão dele. Exato. E isso é devido a esses detalhes não, nessas causas físicas que a gente sempre teve na teoria e tem esses testezinhos práticos aí. Tem até um paradoxo legal que é os dois irmãos do Zapacão, que na verdade não é um paradoxo, porque ele mesmo se quebra, que envolve questões de viagens muito rápidas e exposição à gravidade, que é bem legal. Mas eu vi bastante sobre que quanto mais rápido tu se mexe, mais lento o tempo passa, uma coisa assim, né? Exatamente. O mais rápido te move no espaço, mais devagar é o tempo, por causa dessa constante da velocidade da luz. Nada consegue ser mais rápido que a luz. Você teria que ter a energia infinita para andar mais rápido que a luz, que é teoricamente impossível. É meio que exemplo do buraco negro, porque a ação lá é muito violenta. Porque o legal do buraco negro é que tu vê aquela imagem que tem um círculo de luz e um círculo como se tivesse um anel por fora e um raio por dentro, né? Mas na verdade, o buraco negro não tem nada. Tu não tá vendo ele. Ninguém nunca vai ver um buraco negro, a princípio. O que tu tá vendo é a luz que tá em torno dele, porque a luz tá meio que orbitando o buraco negro. Então tu tá vendo a luz, esse anel que tu vê no buraco negro por fora, por cima e por baixo, é o reflexo do que tá atrás. A luz tá girando na volta dele. Porque é pra manter essa constante que a gente tem, de que não adianta. Tu acaba distorcendo um e puxando o outro. Como eu falei, tem um número constante de um lado, se alguém alterou do outro, o outro vai ter que compensar. É proporcional. É proporcional? Ou é inversamente proporcional? Eu acho que não é nenhum dos dois. Pode pensar que não é nenhum dos dois. Acho que proporcional combina. Não tô dizendo que é. Tô dizendo que combina. É que não, acho que são relativos. Proporcional é quando uma coisa é igual à outra. Aí tu pode aplicar a regra. Proporcional é proporção, né? Pra mim, pelo menos que trabalho com essa parte gráfica, pra mim é proporção. Não, mas eu tenho um quadrado, eu vou fazer um quadrado menor, eu quero deixar ele proporcional, eu vou me guiar pelo tamanho do quadrado ali, vou tentar fazer 1/4 de quadrado. Não, mas é isso daí, porque no quadrado, se tu pega um lado e tu diminui um lado, tu pega o outro lado e tu diminui o outro lado. Vai ficar um quadrado. Pra manter a proporção. Só que nessa área tem que cuidar, porque aqui pode ser, acho que é inversa, o certo é inversamente proporcional. E proporcional é que quando tu diminui um, o outro diminui igual, né? Só que inversamente proporcional, quando tu diminui um, o outro aumenta. Entendeu? Não é usado esse termo porque... Enfim, só corta falando proporcional.
Ou deixa também, me deixa falando que talvez eu esteja errado. E alguém vai lá e comenta pra nós o que acontece. Você acha que essa questão de andar muito rápido e tal, ali que a gente tava falando, e do espaço, tu acha que isso significa que a gente pode viajar no tempo algum dia? Tu acha que isso seria possível algum dia? A questão de viajar no tempo é que, normalmente, como eles meio que se proporcionam, eu não sei se tu conseguiria viajar uma coisa muito grande. É que o problema é que a gente sempre pensa muito, ou a gente fica meio que 880 às vezes, ou a gente pensa com a nossa tecnologia, ou a gente inventa uma tecnologia muito abstrata que talvez faria isso. Porque viagem no tempo meio que viola muita coisa. Tipo, viola a própria linha do tempo é violada. Tá? Pra pensar bem, tem vários paradoxos legais, tem o do avô, que tu volta no passado mais teu avô, e o que acontece? Tem, mas... É que o paradoxo dos dois irmãos meio que mostra um pouco como que tu, na ida, por exemplo, na ida o tempo vai passar devagar pra ti, digamos assim. Tu pega a tua nave, pega uma viagem muito rápida e te some. E aí tu vai viajar mais lento no tempo, né? Só que quando tu voltar, o tempo vai dar mais rápido pra ti. Vai meio que receber muita coisa rápida. Porque tu tá indo de encontro. Então quando tu tem uma coisa vindo de encontro com a outra, meio que tudo se soma. Quando tu tá indo, tipo, digamos que tu tá correndo aqui, o tempo tá vindo aqui atrás. Tu tá mais rápido o tempo. Tu tá à frente. Só que se tu voltar, o tempo vai passar por ti. E como vai estar mais rápido, o tempo vai vir bem rápido. Então talvez meio que compense, dependendo da proporção que as coisas acontecem. Pois é, mas talvez pro passado não, mas talvez pro futuro a gente consiga viajar. Porque daí também não mexeria na linha do tempo, né? Se o futuro ainda não existe. A menos que a gente creia que a gente tem uma história já pré-escrita, que é um negócio que então me desce. Bem, acho que não. Talvez. Porque pro futuro. É que tu viajar pro futuro. É que a gente nunca pensa em viajar pro futuro, né? Normalmente a gente pensa em passado. Verdade. Sempre que é a cagada que fez. É verdade. A gente ia voltar lá, chegar a gente pequena, dar uns tapas na cara e falar assim, mano, não faz isso. Aí tu cria um trauma e quando tu voltar, se tu absorver tua linha do tempo, tá pior ainda. Isso aí lembra aquele filme que é a Sociedade do Tempo, que é Efeito Borboleta. Se o cara fica voltando pra arrumar as coisas e tipo, só ferra mais e mais, né? Mas o que tu comentou é bem legal, porque tipo, eu tinha pensado em viagem no tempo no passado, mas é real pro futuro, com esse pensamento de que tu viola um pouco, tu pode, digamos, manipular o espaço-tempo usando velocidade e gravidade. É que nem isso acontece em Interestelar. Ou que nem o paradoxo dos irmãos, que daí, tipo, um teria envelhecido 40 e o outro envelheceu 20, por causa da situação da viagem dele. Ou aquela história que tem uns livros hindus lá, de um rei que foi levado numa carruagem aos céus para encontrar o deus dele. E aí, quando ele volta pra Terra, ele volta 100 anos depois. É isso que eu quero dizer, não significa que ele não viveu aquilo, né? Tipo, estou aqui agora, vou pular pro futuro porque eu resolvi pular pro futuro, sabe? Por quê? Porque o futuro, como eu disse, não tá pré-escrito, não tem como a gente pular pra algo que não existe ainda. Mas ele fez uma viagem que pra ele passou um tempo muito menor, sabe? Óbvio que agora ele não poderá mais voltar pro passado, né? Porque o tempo passou. Na boa. Então, ligado, essa história é massa. E é bem isso que a gente falou, quando veio, os alienígenas pegaram ele, deram umas 3 voltas aí, voltaram e, tipo, largaram de novo, de volta no rolê, tipo assim, meu, volta aí. Mas é massa. Isso ficou na minha cabeça agora, que a gente nunca pensa em viajar pro futuro. Pelo menos eu nunca penso em viajar pro futuro. Eu ia achar mais legal viajar pro futuro. Eu não sei. Por que eu vou querer corrigir os meus erros aqui se eu vou viajar pro futuro e lá ninguém vai nem me conhecer? E aí eu posso ser uma nova pessoa. Não é nenhuma questão de erro. Eu fico imaginando, por exemplo, uma pessoa de 100 anos atrás caindo aqui agora. Eu não consigo imaginar como é que a gente vai estar daqui a 100 anos.
Talvez a gente caia lá e, tipo, seja um mundo que a gente não curta. Vai saber o que vai acontecer daqui a 100 anos. Sei lá. Eu acho que eu prefiro ficar aqui, quietinho, no meu tempo. Mas essa história ali eu acho muito interessante que sempre tem relatos antigos sobre alienígenas, sabe? Não de uma forma pensando que eles são alienígenas, mas achei essa história muito parecida com a dos Anunnaki. Verdade, os Anunnaki são bem legais. É de vários povos antigos, se for analisar, é muito legal. Algumas tem umas viagens no meio, mas isso que é legal, né? Tipo, tu vai pegar e vai ver muita imagem e vai ter, tipo, os bonequinhos voando, né? Até comparações com anjos, que seriam astronautas. Como é que é? Astronautas do passado? Né? Astronautas antigos. É um termo que tem, tipo, seriam os alienígenas que vieram. Mas uma outra dúvida que eu tenho também é... E essa eu pesquisei até bastante, mas não encontrei nada assim. É de percepção de tempo para os animais, sabe? Porque deve ser diferente, né? Por exemplo, a única coisa que eu encontrei foi que para uma mosca o tempo passa realmente mais devagar, porque ela se mexe muito rápido, então ela recebe muita informação muito rápido também. Já para uma tartaruga, o tempo passa mais rápido. Não, é mais rápido, né? Porque ela recebe pouca informação e ela é mais lenta. E eu não sei se isso significa tem a razão de, tipo, insetos vivem pouquíssimo, enquanto tartarugas vivem muitos anos. Será que isso tem alguma coligação? Eu acho que até tem, porque talvez eles tenham adaptado o metabolismo deles à percepção de tempo deles. Então, por exemplo, se a gente víssemos o tempo de outra forma, mais lento, a gente teria evoluído de uma forma em que a gente viveria de outra forma. Claro que daí a gente adaptaria o tempo pro nosso jeito, mas no caso um animal, por exemplo, que não é ele que rege as regras, digamos assim, ele foi evoluindo. E aí com uma mosca que percebe, acho que 400 frames por segundo, que, tipo, é muita coisa, a gente vê 60, a mosca vê 600. Ela vê tudo dessa forma e daí, tipo, ela vive do jeito dela. Pra ela, uma vida inteira. Entende? Só que pra nós é pouco tempo, mas pra ela talvez seja uma vida inteira. Então, acho que a evolução dela se deu nessa percepção de como ela recebe esses estímulos de luz e tudo mais, e ela foi evoluindo até ela chegar nesse período do vida. Que daí ela, tá, beleza, ela percebe o tempo lento, pra ela passar oceanos, talvez, e pra nós foram dias. Mas como pra ela isso é um tempo gigantesco, tipo, o corpo dela aguenta até ali. Então, pra ela meio que foi, sei lá, 10 anos. E pra nós foi uns dias. Tartaruga, por exemplo, acho que tem tartarugas que vivem 100 e poucos anos. Trouxe mais questionamentos do que me deixou mais inteligente essa conversa. Mas se bem que ser inteligente é questionar, né? Já dizia o Clayton. Exatamente, porque se tu tiver todas as respostas, tu fica parado e não progride. Enquanto tu tiver perguntas e tu fizer elas, tu vai evoluir cada vez mais. Exatamente. E isso é uma coisa que eu falo para meus colegas muito. Eu falo, tipo, tua pessoa não é burra, tu não tem conhecimento daquela área. Mas o fato de tu te interessar e perguntar te torna muito mais inteligente. O fato de tu questionar te faz uma pessoa inteligente. O problema é quando te acomoda e não quer questionar. Aí eu considero que a pessoa é burra, que a pessoa se acomodou e não quer melhorar em nada. Agora, quando ela questiona, pode ser o assunto mais idiota do mundo. Tipo assim, por que meu cachorro balança o rabo? Tipo, vai mudar nada na minha vida. Mas tu tá questionando, tu tá pensando, tu tá querendo evoluir, isso é muito legal. Minha cabeça sempre foi meio inquieta, assim. Desde criança, assim, eu sempre ficava me questionando o porquê de tudo, sabe? Óbvio, criança sempre faz isso, né? Criança chega a ser chata às vezes. Mas eu me questionava e até hoje eu sou assim. Eu me questiono o porquê de tudo. Tá, mas por quê? Por que se fala por quê, sabe? Desse nível de questionamento. Enfim. Por que a gente tem 4 porquês? Isso é... Português daí já é demais. Tem umas regrinhas que não tem como. 4 porquê. Pra mim quando eu lembro que tem 4 porquês, eu fico assim, cara, por quê?
a norma em si não é tão ruim, de tu entender. O problema é as exceções. A própria palavra exceção já é um problema. Eu sempre esqueço como é que escreve e escreve errado. Eu sei que tem um X no meio ali, só lembro. Eu erro a palavra até hoje, se botar no meu histórico aqui, a parte mais que vai me envergonhar vai ser a parte do palavras que eu pesquiso aqui no Google próprio. Eu nem pesquiso. Eu uso as palavras na esperança de que eu tô usando no contexto certo, assim. Eu vou usando até eu achar o contexto. Daí quando eu percebo que a pessoa fica meio tipo, o que tá falando? Daí tá, não é assim que usa essa palavra. Isso daí eu sempre simplifico o máximo possível. Eu gosto de usar a palavra difícil. Eu descubro uma palavra difícil nova, eu vou ficar usando ela, assim, o tempo todo. Eu no falar eu uso. Eu sempre procuro um português rebuscado, assim, pra impressionar o pessoal. Que a gente saiu muito do assunto, vou ter que cortar umas partes. Mas sobre animais, assim, essa perspectiva dos animais, além de moscas e tartarugas, eu acho muito interessante. Tudo que a gente sabe sobre os animais é tudo muito de um ponto de vista humano, sabe? E então não tem como a gente saber 100%. A gente nunca vai saber realmente como uma mosca vê o tempo, porque a gente não é uma mosca, né? A questão de distorcer o tempo é essa questão de elas ser rápidas, né? A gente distorce o tempo e o tempo fica lento pra ela, como se estivesse vendo essas séries que tem os velocistas, o The Flash, o A-Train, que tipo, o tempo para e fica rápido. Porque isso é uma questão que eu fiz quando eu era pequeno, uma vez pro meu irmão. Eu perguntei, será que quando o Flash corre, ele vê tudo rápido ou ele vê tudo lento? Aí ele falou assim, não, cara, provavelmente o Flash, quando ele corre, ele vê tudo lento e pra ele tá normal. Só que tá tudo lento na volta dele. Então, pra ele, tu tá lento, mas pra ti, ele tá muito rápido. Então, por isso que moscas dizem que distorce o tempo, porque pra ela a gente tá lento, mas pra nós ela tá rápida. Isso é tão louco. Então, tartarugas distorcem o tempo também. Pra elas a gente tá rápido e pra nós ela tá lentinha, tá estudando. Isso é muito louco. Porque isso envolve muitas questões de adaptação do corpo, do metabolismo e uso de energia com percepção. Imagina um bicho preguiça, então. Porque a tartaruga eu ainda não acho ela tão lenta, mas o bicho preguiça é muito devagar. Nossa, é verdade, né? O bicho preguiça é muito lento. Lembrou até o bonequinho do filme aquele aqui. Mas eu acho muito interessante, porque imagina esses animais marinhos que são gigantes, será que... Sabe, é muito interessante, animais é muito interessante. Acho que se a gente entrar pra começar a falar disso agora, vai ser muito longo. Então, vou deixar essa conversa pra uma outra hora de animais. E aí a gente descobre se a preguiça distorce o tempo. Até porque daí a gente vai ter que entrar em física e biologia junto. Física e biologia. Aí o negócio fica louco. Mas é bom refletir um pouco sobre isso, né? E sobre todo o universo e tipo... A gente se dá conta de que a gente é insignificante num planeta gigante, num universo maior ainda, que nosso planeta é tão insignificante quanto a gente. E eu vi que eu entendi muito mais esses assuntos quando eu parei de pensar que, tipo, as coisas giravam em torno do ser humano. Tipo, o tempo não é feito pra... As coisas não são feitas pra nós. A gente é só um monte de aleatoriedade que foi acontecendo e deu na gente. Então, tipo, se alguém botar no passado e mudar uma vírgula na nossa história, a gente vai ser essas coisas. Então, tipo, o tempo só existe. Nós só usamos unidades de medidas para ter controle e gerar uma rotina. Que nem a gente usa para metros. Para saber se uma cidade é longe da outra, a gente tem quilômetro e metro. Então, para saber se passou um dia do outro, a gente tem segundo, hora e minuto. E dia e hora. Isso é muito louco. Mas é que às vezes eu fico pensando em questão de tempo, porque aqui a gente falou, a unidade de dia, tempo é uma coisa nossa, dos seres humanos aqui da Terra, e que a gente criou e tal. Então, é que pra mim tentar explicar tempo, me veio vários jeitos de tentar explicar. Que na minha cabeça eu fecho o olho e eu consigo transformar num gráfico e entender.
eu transformo tudo em gráfico. Não sei se ela vai entender. Porque, basicamente, é a nossa percepção de... A nossa percepção de vida, né? Porque, tipo, é o que a gente... É a forma como a gente consegue organizar pra pensar, eu tenho tal idade, eu tenho, sabe, perspectiva de vida, porque a gente sabe a nossa idade e sabe essas coisas, assim, de, tipo, civilização, né? X horários pra ir trabalhar, eu tenho dias pra ir trabalhar, eu tenho... Pro meu gato não importa, só... tá, é de manhã, tá, é de noite, mas pra gente é importante. Tipo, ela importa pra, por exemplo, alguns bichos noturnos, alguma coisa que, por exemplo, algum bicho específico que precisa que o sol baixe para ele poder caçar, por exemplo. Os próprios gatos, por exemplo, um gato de noite é um ser bem tenebroso, porque ele tem uma visão mais apurada à noite, né? Mas, tipo, vários bichos. Mas é muito uma questão de organização. E também vai de uma questão de tu tirar um pouco a humanidade do centro. Isso fica bem, aí que a coisa fica bem louca. Porque se tu tira a humanidade do centro, tu percebe que, tipo, é só um número. Um número, e a gente se acostumou com o nosso metabolismo e o nosso funcionamento do corpo e achou um número para dar, tipo, um sentido. A gente falou, eu preciso organizar na semana, então eu vou basear ela em dias. E o que a gente considera velho, o que a gente considera novo, é muito uma percepção do quanto normalmente a gente vive. Na real, tu fez meio que um resumo de tudo que a gente vai falar. Só que a gente não pode ter um vídeo de 3 minutos, porque eu anotei aqui o horário que tu começou a falar. Então a gente precisa de pelo menos 8. Então tem que dar uma falar mais.